Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, conosco aqui. Sempre uma alegria poder trazer uma mensagem, trazer aqui uma palavra, uma orientação aqui da Palavra de Deus, tá certo? Inclusive, um abraço forte aí aos nossos amigos de Moçambique, você que nos acompanha aí de Moçambique, você que nos acompanha da Angola, nossos amigos também aí dos Estados Unidos, de Portugal, né? Que Deus abençoe vocês aí também da Espanha, que nos acompanha da Inglaterra, enfim. E você que nos acompanha aqui do Brasil, os inscritos do canal estão espalhados aí pelo Brasil, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo possa sempre levar uma alegria através das mensagens aqui, tá bom? Nós vamos dar aqui continuidade, desculpa, vamos dar continuidade aqui aos assuntos que nós trazemos aqui para poder esclarecer, para poder orientar. Hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus, né? Como é que Deus se revela? Né? A palavra de Deus tem trazido... Desculpa, eu não vou editar, vou deixar rolar. Que aqui eu não edito, minhas mensagens são tudo direto, tá? Não tem edição não. Mas vamos lá. Como é que Deus ele se conecta com o homem? Né? A palavra de Deus ela é digna realmente de credibilidade? Como é que Deus faz para poder conectar-se com o homem? Então nós vamos falar sobre isso, tá? No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, a partir do versículo 1 também, diz assim: o apóstolo aqui mandando uma carta aos hebreus, os cristãos hebreus, que nessa época havia uma perseguição ferrenha sobre a igreja e muitos deles estavam desistindo, voltando às práticas do judaísmo, às práticas, né, da religião judaica. Você tem que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, o apóstolo preocupado com isso, explicou para eles o seguinte, mandando a carta: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então é o seguinte, ele estava explicando que Deus havia falado com o homem de várias formas, de muitas maneiras. Você vê que Deus, ele falava a viva voz com Abraão. Falava, Abraão, né? Falou com Abraão. Deus falou com Noé, né? Muito bem no início lá falou com Noé, inclusive deu as medidas da arca e aquela coisa toda. Deus também falou através dos anjos, né? Deus falou através dos anjos. Deus falou também através dos profetas, né? Vinham em nome do Senhor, orientavam os reis, né? Como que deveria ser feito, como que não deveria ser feito, enfim. Mas nos últimos dias, ele falou pelo Filho. E qual Filho aí? Você pode verificar no texto, inclusive está na descrição do vídeo, pode assistir o vídeo e acompanhar o texto. Você verifica que o Filho aí está em letra maiúscula. E ele está falando sobre Jesus. Nos últimos dias falou pelo Filho. Falou pelo Filho, vai gravando, falou pelo Filho, a quem constituiu, o próprio Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então ele está apresentando aqueles cristãos hebreus, que eram judeus, né? Ele está explicando para ele que esse Jesus, o qual eles entregaram a vida e constituíram aliança, ele não era apenas um profeta que veio em nome de Deus para falar algumas coisas. Deus já havia feito isso. Ele não era um anjo que Deus enviou para trazer uma mensagem. Ele era o Filho, o qual Deus constituiu herdeiro de todas as coisas e que inclusive também fez o universo. Então, moral da história, trocando em miúdos para você entender melhor. Esse Jesus que eu estou oferecendo para você, que eu estou pregando para você, que eu estou dizendo que você deve entregar a vida, esse Jesus que eu estou lhe apresentando, ele simplesmente criou o universo. Ele simplesmente criou o universo, é herdeiro de todas as coisas. Em outras palavras, você não tem que ter medo dessa perseguição. Nós estamos falando de eternidade. Você não tem que ter medo dessa perseguição. Você sabe que naquele tempo, no ano 65, mais ou menos ano 65 depois de Cristo, Roma estava em cima dos judeus, confiscando casa, terras, campos. Eles estavam perdendo tudo.
sabe? Além da sua posição na sociedade da época. Então eles estavam, sabe, voltando aos rudimentos do mundo ou da sua religião anterior. Então, o apóstolo aqui, a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? Mas essa carta, ela está instruindo a eles, explicando que esse Jesus, ele é simplesmente o Criador do universo, que Deus falou através dele, esse Deus que eles estavam buscando, né? Porque havia lá uma concorrência. Você tem que saber que os costumes judaicos conflitavam com o cristianismo. Uma vez que os judeus crucificaram Jesus, que também era judeu, né? Mas eu não vou entrar aqui nessa teologia. O que eu quero explicar para você é que eles estavam voltando para as suas práticas judaicas. E Paulo falou, não, Paulo, desculpa, o apóstolo aqui falando, não, peraí, calma lá, Deus já falou através de anjos, falou através dos profetas, mas agora nos últimos dias falou através de seu filho. Aí ele diz no versículo 3, quem é esse filho? Ele especifica melhor, ele diz assim, ó, ele é o resplendor da glória e a expressão exata de quem Deus é. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Vamos falar sobre isso. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que existe é sustentado pela palavra do seu poder. Lembra lá no livro de João, lá no início, no Evangelho, que ele era o Verbo, que o Verbo se fez carne. Lembra lá que ele era a palavra? Verbo é palavra. Ele era a palavra. Tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse ele. Ele fez tudo com a palavra. Jesus era a palavra. Então ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado pela palavra, por Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele veio, fez a purificação dos pecados através da sua morte, né? Já sabe disso. E assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ele está explicando para aqueles judeus, ele está explicando quem é que eles estão servindo. Se você está perdendo alguma coisa, está sendo perseguido, se você renunciou a este mundo, ou as paixões desse mundo, é por alguém que é simplesmente isso aqui. Olha por quem que é. Aquele que veio aqui, saiu do trono de glória, veio aqui, na sua passagem por aqui, ele expressou quem Deus é. Ele expressou. Moral da história, tivemos representantes de Deus nesse mundo. Tivemos os próprios anjos que representaram a Deus, escute essa. Tivemos os profetas que representaram a Deus, os apóstolos que representaram a Deus, hoje pessoas que representam a Deus. Mas de todos, quem teve a expressão exata de quem Deus é, esse foi Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Está me fazendo lembrar aqui de uma passagem também no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo você vê lá. Você tem que ter interesse também, né? Investiga lá. Fala que Filipe, um dos seus discípulos, chegou para Jesus e falou assim, mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Porque Jesus falava o tempo todo do Pai, né? A vontade do meu Pai, né? Porque o meu Pai me enviou. Então ele está sempre falando do Pai. E os discípulos ali, ouvindo a mensagem de Cristo, o Filipe vai e solta essa. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus então responde para ele, Filipe, tanto tempo você anda comigo e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Moral da história, quem olhar para Jesus está vendo Deus. Então, moral da história, você entende que quem me vê a mim vê o Pai. Jesus era a expressão exata de quem Deus é. Aí você verifica todas as atitudes de Jesus, as falas de Jesus, o comportamento de Jesus, a reação de Jesus. Tudo aquilo não foi sem pecado, não foi exatamente como o Pai ensinou e como o Pai queria. Então, moral da história, quem segue a Jesus, segue o Pai. Você não vai errar.
Você não vai desagradar. Muitas pessoas, elas estão perdidas dentro das suas denominações. Não sabem o que fazer, são inseguras, têm medo do diabo e um monte de coisa. Medo de feitiço, medo de um monte de coisa, medo de maldição, tem medo de olho grande, medo de inveja, tem medo, as pessoas vivem debaixo de medo. E elas estão perdidas. Porque se você está acompanhando aqui, você tem medo, era o que estava acontecendo com esses cristãos aqui, estavam com medo e eles estavam voltando às práticas lá da sua religião anterior. E já tinha sido mostrado para eles que aquilo não salvava. Não eram cerimoniais, não eram aquelas práticas que salvavam, mas era o sacrifício de Cristo. Ah, mas quem está seguindo Jesus está sendo perseguido, está perdendo tudo. E eles estavam se dobrando novamente. Então ele está explicando que esse Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Você está seguindo a Cristo, você está seguindo o próprio Deus. Entende? Você não vai errar. Aquele que fez, depois que fez a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade. Muito forte, nas alturas. Aí ele diz assim, ó, tendo se tornado tão superior a anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que ele faz referência aqui, sendo superior a anjos? Porque hoje nós temos aí, né, já não é de agora, isso é de muito tempo, já na época, uma certa adoração e veneração a anjos. Você não vê que as pessoas falam, o seu anjo da guarda, tem que acender uma vela para o anjo da guarda. O anjo da guarda não tem que receber nada, pessoal. Ele é, como diz lá o texto, né, ele é nosso conservo. Nosso conservo. Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem, está lá no Salmo 91, né? Mas o fato de os anjos receberem ordem de Deus para nos guardar, isso não determina que você tem que adorar o anjo. Você não tem que adorar. Então existe aí uma religião de adoração a anjos. Então por isso que ele está dizendo, tendo se tornado superior a anjos. Tá? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então não se ilude com Gabriel, com Miguel, com Serafim, com nada disso. Não se ilude com miríades de anjos, não. Tem uma cultura aí a anjos, você sabe disso. Aí a pessoa tem anjo, faz imagem dos anjos, tem tatuado anjo, tudo dela tem anjo, porque o meu anjo é Gabriel, porque o meu anjo é Ezequiel, porque o meu anjo é Miguel, porque o meu anjo sei lá que é, o Rafael. O fulano tem nome de anjo. Cuidado. Cuidado com a adoração a anjos. Você não tem que adorar anjos, né? Eu não oro para anjo, de verdade, ó, é uma opinião minha. Eu não fico assim, anjo fulano, ou anjo ciclano. Não fico. Posso até dizer, Deus envia anjos lá agora, guerreiros. Mas o poder é dele, a ordem é dele, ele é soberano, a adoração é ele, é para ele. Tá certo? Os anjos são nossos conservos. É o que está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Então, qual é a moral desse vídeo? Nós já vamos encerrar. Qual é a moral desse vídeo aqui? Bom, é a revelação de Deus. Quem o Senhor Jesus é? Ele é a expressão mais exata de quem Deus é. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitas pessoas atribuindo as suas fraquezas, debilidades espirituais, que elas desanimam, que elas se decepcionam por causa de líderes religiosos que deveriam ser representação de Deus e eles se corrompem. Aí a pessoa fala, se o fulano é desse jeito, então a pessoa desanima, a pessoa... Eu quero dizer para você que se você olhar para qualquer tipo de líder, seja pastor, padre, seja quem for, né? Obreiro, seja lá quem for, pastor, seja o que for, se você olha e você quer se decepcionar, você vai errar. Você vai errar, já começa errado. Você pode até ouvir o sujeito que está ali pregando, mas você tem que analisar o conteúdo do que ele está falando. É legítimo, é verdadeiro, é puro, não tem tendência, não é tendencioso, está puxando para denominação, religião, sistema religioso dele, é puro. Outro dia eu devo fazer um vídeo aí, eu fiz um vídeo lá atrás, mas já tem muito tempo, tem mais de 2 anos, um vídeo que eu falava sobre o estudo, se ele é bíblico ou ele é tendencioso. O estudo bíblico, ele é bíblico. Ele tem que vir daqui, como eu estou fazendo aqui com você, eu estou lendo a Bíblia para você. Eu não estou te dando um papelzinho com tudo já no esquema para poder ficar inserindo naquele estudo as normas da minha denominação. Que é isso que eles fazem. Vamos fazer um estudo bíblico aqui comigo.
Aí ele insere as leis e normas e regras da denominação dele, a qual ele é o líder, insere ali, mescla com versículos para a pessoa achar que tudo aquilo ali é Deus que mandou, e não é verdade. O estudo puro é o da Bíblia, aqui ó, não estou incluindo norma nenhuma, regra nenhuma de instituição nenhuma, é puro, é bíblico aqui, esse é o estudo bíblico. Então, o estudo bíblico. Então você tem que ver o conteúdo que aquele suposto líder está pregando ali. Porque na hora que ele pipocar, der o erro lá, der o bug, aí você não vai falar, pô, Deus, hein, poxa, olha, eu vejo gente aí, é como se Deus colocou Deus no descrédito, por causa de coisas erradas que eles viram nas denominações deles. Aí não quer crer em Deus mais não, acha que esse negócio de cristianismo é besteira, porque olha lá o fulano, não era o líder, olha lá o ciclano, não, você não tem que olhar para eles, você tem que olhar para Cristo, Ele é a expressão exata de quem Deus é. Filipe falou, mostra-nos o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Admiro você, todo esse tempo andando comigo e não vê, e pergunta quem é o Pai, quem olha para mim, quem olha para as minhas palavras, quem olha para as minhas reações, atitudes, está vendo Deus, está vendo o Pai, o Pai age assim. Então, quando ele perdoa, quando Jesus fica indignado, quando ele perdoa, quando ele ama, quando ele tem misericórdia, quando ele entrega a própria vida, você está vendo Deus. Era aquilo. Jesus não. Vamos resumir. Jesus não fez tudo exatamente como Deus queria? Então, aquilo ali era a vontade de Deus. Então, Jesus expressou isso da melhor forma. Olhe para Cristo, você não vai errar. Olhe para Jesus, que você não vai errar. Você não vai errar. Tá certo? Então, tem muito mimimi aí, gente, mas o fulano saiu, fulano caiu, fulano traiu, para com isso, pô. Você não pode transferir a responsabilidade sua de ser cristão, de aceitar ou não, de se posicionar ou não, de ler a Bíblia ou não, de crer nela ou não. Você não pode ficar atribuindo aos outros, pô. Seja uma pessoa legítima, verdadeira. Responsabilidade. Então toma cuidado com esse tipo de gente aí. Esse é porque... Entende? Cheio de coisinha. Não seja assim não. A responsabilidade é sua. Ou crê ou não crê. É para você. Você vai responder. Então, como que eu não vou errar? Aqui. Olhando para ele. Quem é ele? É aquele que fez o universo. Quem é ele? É aquele que tudo que está sustentado pela sua palavra. Então a minha vida está sustentada sobre a palavra de Deus. Tá certo? O que vai ser meu futuro, o que vai ser, está sustentado por ele. E não vou me dobrar. Tá certo? E é isso. Então que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo se ele te ajudou. Se for um vídeo que te ajudou, que te auxiliou, compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. Tá bom? Se inscreve no canal. É só apertar um botãozinho ali, inscreve no canal, faça parte. Vamos fortalecer esse canal para a gente poder levar essas mensagens ao máximo de pessoas possível. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo.